Meus amigos, o Polêmicas Vazias está mergulhando em si novamente. E ó, minha mulher comprou esse negocinho aqui, eu sempre achei legal, tive vontade de usar, então vou começar assim hoje, ó. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos. De WhatsApp eu sempre falo, seja aqui, seja lá no meu canal particular, que é o seguinte: rapaz, você gosta de um conteúdo, demonstre, tome uma atitude, exerça a sua cidadania digital, dê lá o seu like, dê lá o seu dislike, não tem problema se você não gostar, se achar uma porcaria, taca o dedo no dislike, mas tome uma atitude, né? Demonstre que você foi impactado de alguma forma por esse conteúdo, que é para o YouTube entender, ó, o que os caras fazem aqui é relativamente relevante, então a gente vai seguir entregando o conteúdo pra galera. Então se inscrever é fundamental, tocar na notificação também é fundamental para sempre ser lembrado pelos conteúdos e também falar se você gostou ou não gostou e sempre dar dicas de temas raiz aqui nos comentários, tá? E vamos a um tema muito pedido há muito tempo. Inclusive, assim, antes de gravar, né, a gente tem a discussão no grupinho ali do Polêmicas, aí, pô, vamos esperar a definição da Libertadores, vamos ver Copa do Brasil, vamos ver não sei o que. Eu falo, gente, aí a gente vai estar de fato no Hard News, que é o que uma galera tem reclamado. Já tem o vídeo de segunda-feira, né, que é uma live, mas que fica ali para sempre, para falar das coisas mais emergenciais. Vamos mergulhar na discussão de bar e vamos discutir quem é o melhor camisa 9 de todos os tempos. E aqui tem uma parada que primeiro é didática. Por quê? O que é o camisa 9? Se você olhar algumas listas europeias, por exemplo, Bleacher Report, inclusive é parceiro nosso lá na Europa, a última lista recente deles estabelece como o striker, ou seja, o atacante melhor de todos os tempos, Pelé. Só que aqui o Pelé não vai entrar na disputa. Não vai entrar na disputa o Messi, não vai entrar na disputa o Cristiano Ronaldo. E aí eu digo logo no início, que é pra gente ter o norte do que a gente está debatendo aqui. Estamos debatendo o camisa 9, esta posição, e também uma função. Porque o que acontece? O Cristiano já fez a função de 9 várias vezes na carreira? Já. O Messi já fez um papel de falso 9. O próprio Pelé, na Copa de 70, em vários momentos era ele, né, quem pisava na área, o Tostão abria e ele era o cara que funcionava ali como um 9, às vezes o Jairzinho e tal. Era uma escalação muito fluida que a seleção brasileira tinha. Então, em algum momento da carreira, esses caras já foram 9. Mas eles não têm originalmente a posição de 9, nem o DNA de 9. Por mais que se você meter o Cristiano Ronaldo dentro da área toda hora, ele vai te entregar uma porrada de gol. E esses caras fizeram muitos gols dentro da área, mas não são necessariamente camisas 9. Pelé é um cara que vai participar do jogo lá atrás, vai ajudar na construção. O Cristiano começa e sempre parte do lado para dentro. A mesma coisa vale para o Lionel Messi. Então, para a gente não deturpar o papel, a gente precisa colocar na prateleira ou no potinho, escolha aí o lugar onde você quer colocar os caras, para a gente separar e entender o que cada um é. O camisa 9, e aí eu vou falar de dois caras que são muito goleadores e que podem ser considerados strikers, mas não necessariamente camisas 9, porque o striker para o europeu, né, é o matador, né, o atacante é o fazedor de gol, mas não necessariamente é o cara que faz essa posição do camisa 9. Então, quando o Bleacher põe o Pelé, ele tá entendendo os strikers como um todo, e aí vai entrar na conta o Cruyff, que eu discordo completamente de entrar nessa avaliação, e outras figuras. Camisa 9, aqui no caso, vai ser a ponta do ataque, o cara que dá a profundidade, é o cara que resolve o jogo e que fundamentalmente vai atuar naquela zona de ação, né? Ou dentro da área ou um pouquinho fora dela, mas sempre sendo agudo para estar ali, beleza? Então o time joga em função daquela figura finalizar as jogadas naquele setor geográfico do campo. E aí é uma questão, porque o futebol ali nos anos 50 e nos anos 60 não necessariamente tinha essa peça estabelecida, porque lembremos, tinha muito time jogando no 2-3-5, então eram ataques com 5 jogadores que se mexiam e mudavam muito de posição. A Hungria lá de 54 era um time que tinha pelo menos 4 figuras se alternando toda hora, entre elas o Puskás. E aí eu falei que ia citar 2 jogadores, Puskás e Di Stefano, que aparecem em várias listas como um dos grandes strikers da história. Algumas listas até colocam
colocam esses caras entre 9. Só que o Di Stefano não era essa figura. O Di Stefano descia para armar em vários momentos, fazia e exercia muito mais um papel de 10 do que necessariamente um papel de 9, apesar de jogar com a camisa 9. Só que o Real Madrid, aquele Real Madrid absurdo dos anos 50, anos 60, tinha uma linha de 4, 5 atacantes. Entre esses caras, Puskás e Di Stefano eram os mais talentosos e os mais goleadores. A gente está falando de um Di Stefano que tem quase 500 gols na carreira. São 498, né, em mais de 600 jogos, uma média que é absurda. E o Puskás nem se fala, assim, os números do Puskás são assustadores, né, passando dos 670 gols, também ali quase com 700 jogos, então é quase uma média de um gol por jogo. Se eu tivesse esses caras como 9 no meu time e ia resolver, provavelmente eles vão te dar gol pra caramba, né, como o Pelé fez gol pra caramba sem necessariamente ser um 9, porque o 10 clássico, né, e já discutimos isso aqui também, ele invariavelmente era artilheiro do seu time, mas sem necessariamente ser o 9. Por exemplo, quem era o recorrente artilheiro do Flamengo supercampeão nos anos 80? Era o Zico. Mas quem era o 9 do time? Era o Nunes. Então não era o Zico, pra gente entender, né? O Nunes tinha aquela zona de ação pré-definida ali e tal, e um papel também muito específico de gerar jogo e tal. Nos anos 50 e anos 60, esse 9 clássico, ele ainda não era muito estipulado. Essa mudança, ela começa a se estabelecer ali na virada para os anos 70, até na metade dos anos 60 você já começa a ter um redesenho um pouquinho do futebol e equipes que tinham muito claro quem era o seu goleador, quem era o seu camisa 9, numa função muito clara. Então não dá nem para colocar aqui Di Stefano e Puskás nesse debate, né? É um debate que vai ter, por exemplo, e se a gente quisesse colocar os moderninhos, aí ia ter aí Ibra, Lewandowski, Benzema, Suárez, para você entender seriam esses caras. E os mais clássicos, que vão terminar na disputa aqui, Romário, Ronaldo, Gerd Müller, Van Basten, esses são os caras do debate, Shevchenko para muitos aí. E aí quem seria o melhor 9 de todos os tempos? Seria fácil se eu olhasse aqui e falar, quem desses aqui fez mais gol? Ah, esse aqui, pronto, ganhou, acabou. Óbvio que a gente não vai se pegar só na estatística, porque assim, por exemplo, o Jardel já foi chuteira de ouro da Europa mais de uma vez. Mas ele em algum momento foi o melhor 9 do planeta? Não, porque o melhor se entende, além da efetividade, como o cara das ferramentas, das soluções, né, o cara da diversão, então tem um pouco de ludicidade na história. Se o Jardel entregasse todos os números que entregou e tivesse coladinho ali em termos de talento a outros caras, aí você podia falar, ó, nessa temporada, o Jardel jogou mais que fulano, ou foi melhor que Cicrano e tal, mas a gente sabe que em termos de talento, técnica e tal, genialidade, tem um abismo separando. Então fica muito claro, assim, que Inzaghi, Jardel, Crespo, esses goleadores natos, Batistuta, por exemplo, não vão conseguir esse posto, porque o posto do melhor, ele vai te exigir algo a mais, né? Óbvio, vai ter regularidade, vai ter genialidade, vai ter o número de gols, vai ter poder de decisão, vai ter frequência desses gols, a plasticidade desses gols, o quanto esse cara te surpreendia. É claro que isso vai entrar aqui, e claro que pra mim vai ser uma coisa, pra você pode ser outra. Então assim, dos grandes 9, eu acho que a disputa vai cair, tirando o Puskás e Di Stefano da história, que vivem uma transição do futebol, porque aí vem o Pelé, ainda nos anos 50 e anos 60, e estabelece, deixando muito claro que, ó, beleza, vocês aí também são caras que fazem o jogo acontecer, mas metem muito mais gol do que vocês. Ponto, acabou, né? Então é isso que aconteceu. E aí, a partir daí, você começa a ter uma viradinha de chave, uma efetivação mais clara, um desenho mais claro de camisas 9, porque é um período, repito, do 2-3-5, de mudanças táticas, de porrada de gente povoando a área e tal, então isso não era um desenho muito claro. Mas o futebol ali, a partir dos anos 70, 80, 90, isso fica muito mais bem desenhado, né? Então, no final das contas, a gente vai discutir aqui Gerd Müller, Romário, Ronaldo. Van Basten vai entrar só para ilustrar, mas não vai ficar muito tempo na briga, porque teve uma carreira curtíssima. Tecnicamente, acho que tinha algumas coisas a menos, por exemplo, do que Ronaldo e Romário. Ele poderia brigar em termos de efetividade de área, de recursos de finalização com o Gerd Müller, por exemplo, mas durou muito menos tempo, fez muito menos gols na carreira do que o alemãozinho, que, por sinal, é um perfil bem diferente do que a Alemanha produzia naquele período, né? A gente tá falando de um cara mais baixinho, que tinha técnica, que arrumava muitas soluções e, cara, tem números que são assustadores, assim, o Gerd Müller tem 0,97 gol de média na carreira, tirando que foi bola de ouro em 1970, artilheiro de forma recorrente na carreira e 7 vezes na carreira, em 7 temporadas diferentes, ele meteu 40 ou mais gols. É uma parada que hoje a gente acha comum, porque é uma era muito ofensiva do futebol. O Gerd Müller entregava lá atrás, ali na virada dos anos 60 para os anos 70,
mas precisamos lembrar que a Bundesliga tinha acabado de ser criada, você tinha umas forças meio espalhadas ali, e Bayern e Borussia Mönchengladbach sendo as duas referências da Bundesliga que viviam um momento de denúncias de corrupção ou de outras denúncias que fizeram o torcedor se afastar um pouquinho. Você podia até reclamar de alguma questão de competitividade, a Bundesliga não tinha o status que tem hoje, por exemplo, no mundo, até porque era um outro desenho de mundo. Mas o fato é que o Gerd Müller jogou muito no Bayern, jogou muito na seleção alemã, foi campeão do mundo, foi campeão de tudo que você imaginar. E bola de ouro em 1970. Mas essa bola de ouro em 1970, ela só vem porque naquele momento ainda tinha a restrição de bola de ouro para não europeus. Que em 1970, se a coisa é aberta e plural, quem ia ganhar seria Edson Arantes do Nascimento ou Pelé, campeão do mundo, fazendo a sua melhor Copa. Então, assim, na melhor versão do Gerd Müller, você teve claramente um cara que estava jogando mais que ele ali. Não necessariamente um camisa 9 melhor do que ele, porque eram funções diferentes. O Gerd Müller foi visto em algum momento como o melhor 9 do planeta? Sim, de forma até recorrente, mas era uma sumidade técnica, uma genialidade absurda? Não, ele não era considerado esse cara. As soluções que arrumava para finalizar eram muito objetivas e menos lúdicas. Então você vai olhar aí os melhores gols do Gerd Müller, você vai se encantar pouco, assim, porque são gols que não vão te surpreender, né? São gols e gols sempre ali dentro da área, gols, um estilo inclusive de finalização até de dentro da área, parecido com o Romário, mas obviamente o Romário com mais refino. Então só para matar e passar a régua, Gerd Müller com inacreditáveis 723 gols em 770 e poucos jogos, né? Dá 0,97, e aqui a gente tá falando de gols oficiais. Então é um negócio assustador, né? E ele era um 9 mesmo, né? Assim, pegar o mapa de ação do Gerd Müller, tá ali muito claro o que ele fazia. Como eram camisas 9, Romário e Ronaldo, só que o Romário com a 11, o Ronaldo com a 9. E aí quem acompanha o Polêmicas Vazias já sabe qual é a resposta que eu vou dar, porque eu já fiz um Polêmicas Vazias sobre Romário e Ronaldo, e deu Ronaldo, que é o melhor camisa 9 da história do futebol, mesmo fazendo menos gols que essa galera. O Ronaldo tá ali com uma média de 0,70 por jogo e entregou ali 414 gols em 613 jogos, somando seleção e clubes. Porém, diferentemente de todos esses concorrentes, foi o que mais assustou o planeta. Em recursos técnicos, em encontrar soluções, em te assustar na hora de fazer o gol, de você não esperar que aquilo fosse acontecer, ele é o que mais vezes entregou isso. E foi o que mais dominou a sua geração. 3 vezes eleito o melhor do mundo. Se não tivesse se machucado, provavelmente teria ganho mais um ou mais 2 prêmios de melhor do mundo. Ele fica fora ali 99 e 2000 e abre espaço, por exemplo, para Rivaldo e tal, Zidane, que se não fosse isso, provavelmente o Ronaldo teria sido o melhor do mundo mais um ano. Lembrando, fez 2 Copas maravilhosas, 98 até a final, quando ele tem lá o problema que teve, em 2002 sendo artilheiro, fazendo gol em 6 dos 7 jogos, artilheiro e campeão, metendo 2 gols na final. Então o Ronaldo era capaz de resolver dentro da área, e ele foi se mudando ao longo da carreira, até porque o seu corpo foi mudando, porém, no seu ápice, ele era praticamente imparável, era um 9 imarcável, que conseguiu fazer temporadas espetaculares num futebol extremamente competitivo e numa era ainda muito compacta e defensiva do jogo, uma transição ali, né, dos anos 90 para os anos 2000, e te dando 40 gols, 37 gols como se fosse normal. E naquele período isto não era normal. Não era normal nem na Espanha, não era normal na Itália, não era normal no mundo como um todo, naquele período. Então numa era moderna, o Ronaldo surge como uma ruptura, como por exemplo o Pelé foi lá atrás, só que o Ronaldo como um 9. Tanto que ele acabou estabelecendo comparações, né, pelo porte físico, pelas tomadas de decisão, pela maneira como ele vinha buscar o jogo e sair arrastando todo mundo para dentro da área. Então ele também dá uma pitada, ele dá uma temperada na camisa 9, que naquele momento tinha uma padronização, né? Você olhava para o mundo ali, você vai ver Batistuta, Crespo, Zamorano, Marcelo Salas e tal, e antes tinha tido o Romário, também esse 9 capaz de construir fora da área, capaz de sair fazendo arrasto, porém um camisa 9, um goleador que escolheu sair da competitividade quando estava no melhor momento da carreira. Então ficou muito difícil fazer uma projeção, né? Se ia seguir daquele jeito ou se não ia, mas para mim o Ronaldo tinha mais soluções, o Ronaldo no auge era mais imparável e imarcável
do que foi o Romário. E você vê uma geração inteira que cresceu vendo o Ronaldo jogar, tem o Ronaldo como referência. Você vê todos os picas dos picas, eles olham pro Ronaldo como o norte, né? Como o cara que inspirou, o cara que eu tinha como ídolo, o cara que eu tinha como eu queria ser igual a ele. Então o Ronaldo, ele é o cara, diferentemente aí do Gerd Müller, até do próprio Romário, do Van Basten, é o cara que virou a referência, ele é o cara que virou um inspirador, ele é o cara que virou o que eu quero ser. Então nenhum desses aí teve este simbolismo. E aí você pode colocar várias outras questões aí, né? Ele vira o grande garoto propaganda da entrada da Nike no futebol, enfim, tem uma série de questões. Mas o fato é que para o Polêmicas Vazias, o melhor camisa 9 da história do futebol chama-se Ronaldo Fenômeno. E na listinha do Bleacher Report, que eu falei, que o Pelé aparece como o líder, o Ronaldo é o segundo. Então se a gente tirar que o Pelé não é um 9, o Ronaldo tá lá, ele aparece basicamente liderando todas as outras listas que não consideram os camisas 10, né, que pegam só os camisas 9, de fato esses atacantes mais de referência. O Ronaldo basicamente lidera todas as listas, vai aparecer ali na France Football, vai aparecer na BBC, vai aparecer na 442, se não for o primeiro ele vai estar brigando muito próximo disso, é sempre citado como o mais brilhante deles todos e o único que foi chamado de fenômeno. Portanto, uma camisa 9 inesquecível, o melhor camisa 9 da história do futebol, por enquanto. Beleza? Agradecendo a audiência e a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. É nóis, tamo junto, um abraço. Posso até encerrar de novo assim, ó.